Eu quero te agradecer por esta noite que o Senhor nos concede de bênçãos, de alegria e regozijo. Te agradeço mais uma vez pela vida do evangelista José Ronaldo e sua família. E neste momento, ó Deus, o teu Filho estará nos trazendo o estudo da tua palavra, concernente à blasfêmia contra o Espírito Santo. Que cada um de nós venhamos guardar aos nossos corações e possamos, ó Deus eterno, termos o pleno entendimento, ó Pai, deste assunto que é de suma importância. Querido Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir em cada vida, de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Assim nós oramos, no sublime nome de Jesus, agradecidos somos. Amém e graças a Deus. Amada igreja, pode tomar seus assentos em nome de Jesus? A partir desse momento, o evangelista. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos. Sou grato a Deus pela sua bondade, sua misericórdia. Eu disse que nós estaríamos aqui quando o pastor precisasse para tratar do assunto. E Deus preparou essa noite para nós aprendermos um assunto que ele é de extrema importância. É de suma importância para nós. Por quê? Porque nós vamos falar de um assunto que pouco se fala na igreja. Um assunto que muitas pessoas têm dúvida. O que é blasfêmia contra o Espírito? Que pecado é esse? Não é? Nós encontramos muitas pessoas até preocupadas. Puxa, será que eu cometi esse pecado ou eu estou cometendo esse pecado? E aí nós vemos que tem pessoas que têm dúvida em relação a esse assunto. Por quê? Porque é um assunto que não se trata muito na igreja. Correto? Aliás, até nas literaturas, você vai ler algumas literaturas que tratem do assunto. Poucas são as literaturas e as que tem as pessoas tratam meio que de uma forma superficial. Eu estava em Sorocaba um certo dia e eu sou estudante da palavra de Deus. Eu gosto de estudar a Bíblia, né? Não só ler, eu estudo. E esse é um dos assuntos que eu tenho estudado. Por quê? Por essa falta da gente ter tanta informação. E na minha busca por esse assunto eu estava passando. E foi até interessante nesse dia que eu tenho que levar minha mãe no hospital. Eu fui meio desprevenido ali, sem dinheiro, porque eu vou deixar ela lá, espero no carro, e logo a gente volta. E naquela ocasião, me deu uma fome. Falei, eu vou aqui na lanchonete, eu compro um misto quente, cerca de 4, 5 reais. Estava com 10 reais. E depois eu volto, é tempo que ela está saindo do hospital e a gente vai embora. E foi interessante que quando eu cheguei ali naquela lanchonete, do lado, era uma livraria evangélica. E quando eu passo, tinha um livro, um livretinho pequenininho assim. E o título era, o que é blasfêmia contra o Espírito? E quanto era o livro? 10 reais. Falei, puxa vida, e agora? O que eu faço? Eu compro o livro ou compro o meu misto quente e como? Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou comprar o livro, porque eu aguento ficar mais um pouco com fome. E terminei comprando o livro, gastei o dinheiro comprando aquele livro. E curioso, no carro mesmo, minha mãe acabou demorando, eu comecei a folhear ali quase que todo o livro ali mesmo. E eu achei interessante por quê? Porque é chamativa a capa do livro, o que é blasfêmia contra o Espírito. E eu comecei, e o autor, um cara muito inteligente, um pastor super inteligente, e ele começou dando ideias, fulano disse que é isso, fulano disse que é isso. E, resumindo, era só a ideia das pessoas que cada um tinha um parecer em relação ao assunto. Quando ele foi dar a ideia dele, acabou o livro. Ou seja, eu não aprendi muito sobre o livro, mas valeu a pena, valeu a pena. Então vamos estudar um assunto que ele é de extrema importância. E eu peço para vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Mateus, ou o Evangelho escreveu segundo o evangelista Mateus, capítulo 12. Nós vamos tomar aí a partir do verso 22. Eu acho que dentre alguns textos que falam sobre esse assunto, esse é o mais propício para nós entender sobre o assunto. Por quê? Além de Marcos, Lucas e Mateus tratarem do assunto, é óbvio que é narrando o que Jesus falou e o que ele realizou, acho que Mateus é o que mais traz informação sobre o assunto. Tá? Então nós vamos tratar do assunto baseado no texto bíblico, tá? Baseado no que a Bíblia de fato nos ensina. Depois vamos chegar a uma conclusão do que significa o pecado e blasfêmia contra o Espírito. Então acompanhe comigo a leitura aí no capítulo 12, Mateus, capítulo 12, tomando a partir do verso 22. Diz-nos assim:
Trouxeram-lhes então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Versos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhes há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém, meus irmãos? Nós podíamos nos deter só ao verso 31 e 32, porque o assunto é aqui. Mas não dá para você entender a Bíblia simplesmente por 2 versículos. Você tem que ter contexto, texto e contexto, para chegar a uma conclusão do que de fato o texto ensina. Portanto, que eu li desde o verso de número 22. E agora eu vou expor, até chegar a te explicar os últimos versículos que nós lemos, e ainda dar sequência depois do verso 33, porque está dentro do mesmo assunto. Ok? E aí vamos tirar uma conclusão do que é esse pecado e blasfêmia contra o Espírito, uma vez que ele é ensinado pelo próprio Jesus. Jesus está falando isso. Bom, vamos lá. Quando falamos de blasfêmia, é um pecado de extrema relevância na Bíblia. Tá? Não é a primeira vez que você vê a gravidade desse pecado. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra que, dentre os pecados que se cometia entre a nação de Israel, havia alguns pecados que para esses havia perdão, havia expiação, cobria-se aquele pecado. Mas havia pecado dentro que a lei nos ensina lá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, somente a partir do 2º livro, que é onde começa a ser instituída a lei, o livro do Êxodo. Então nós temos ali alguns pecados que se fazia expiação, se cobria o pecado. Mas tinha pecado que não tinha perdão, não se fazia expiação. Era tratado com a pena de morte. Havia alguns pecados. Dentre esses pecados, o pecado de blasfêmia era um deles. Então, à medida que Jesus está mostrando aqui o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito, é até interessante que lá atrás, o próprio Deus já havia instituído através de Moisés que qualquer pessoa que blasfemasse o nome de Deus tinha que ser apedrejado e morta. Não tinha perdão para ela. É interessante isso, por quê? Porque aí você vê que Jesus está colocando o Espírito no mesmo patamar que o próprio Deus. Vamos ver em Levíticos, capítulo 24. Começa aí, a partir do versículo 11. Eu vou ganhar tempo com vocês. Eu quero ler Levítico a partir do verso 13 ao verso 16. A história começa mesmo do versículo 11. É para não ganhar tempo, porque eu quero me deter ao texto. Há muita coisa para me explicar dentro desse texto. Então vamos lá, Levítico, capítulo de número 24, versículo do 13 ao 16. Vou pedir para o irmão ler. Vamos ler? Pode ler.
ao 16. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram, colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser. Está vendo aí? Isso foi o próprio Deus que falou. É interessante você pegar depois e ler isso aí, que você vai entender melhor. Porque eles prendem esse camarada e vão perguntar o que vão fazer, o que deve ser feito com ele. E aí o próprio Deus diz o que vai ser feito, que aí parte do verso 13. Vocês fazem isso. Para ele aprender a não blasfemar o nome do Senhor. Tem que ser tratado, tem que ser executado. Não tinha o perdão, não havia uma expiação para essa pessoa. Isso era tão levado a sério dentro do judaísmo, que você vai ver pessoas que sabia que a lei dizia isso, ou mandava ser feito assim. Quem que lembra da história de Nabote? De acordo com o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 21 não fala da história de Nabote. O que é que o rei está querendo de Nabote? Tomar a sua vinha. Não consegue, negociar não consegue. E o que é que a sua esposa propõe? Olha só o que está escrito no capítulo 21, eu já abri aqui para nós ganhar tempo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Tomemos aí a partir do versículo de número 9. Tomar do 8 já, para entender melhor. Então escreve carta em nome de Acabe, e as selou, então escreveu carta em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. 10. E pondo de frente deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o, para que morra. Olha que plano maligno dessa mulher. Mas ela sabia que, se eles conseguissem provar que Nabote blasfemou, a lei dizia que ele tinha que morrer. Então isso aqui foi elaborado por ela, chamou 2 filhos de Belial, 2 filhos do maligno, quer dizer, 2 pessoas de má índole, para testemunhar contra ele. Toma o verso 13 aí, rapidinho. Ó. Então vieram 2 homens filhos de Belial e puseram-se de frente dele. E os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Só para você fazer uma reflexão no que eu estou falando, quer dizer, como eles levavam a sério essa questão do pecado de blasfêmia contra Deus ou o nome de Deus. Quer dizer, mas é lógico que ele está morrendo inocente, ele não fez o que está sendo acusado, não blasfemou do nome de Deus, mas ela conseguiu convencer as pessoas que julgavam a levar ele a ser morto. E essas pessoas, é óbvio, vão pagar pelo seu erro, porque eles mudaram a justiça em injustiça, a verdade em mentira, concordando com o plano diabólico dessa mulher. É só para vocês entenderem. Estão entendendo a gravidade do pecado de blasfêmia? Dizer lá atrás, quando se cometia, era penalizado. Para você entender um pouco sobre o que vamos tratar agora no Novo Testamento. Então, veja que muitas das vezes o próprio Jesus, ele é tido como alguém que blasfema. Por exemplo, na acusação do Sinédrio, quando o Sinédrio traz Jesus para o julgar, em Mateus capítulo 26, tomando a partir do verso 63, 64, no verso 65, observa o que ele vai dizer. Só rapidinho para vocês, Mateus, capítulo de número 26, é para vocês entenderem como eles levavam a sério a questão. Então Jesus vai falar de algo que eles levam a sério, sabe a gravidade.
Então, eu estou em Mateus, capítulo de número 26. Observa aí, ó. Olha o que diz o verso 64. Ó. Disse-lhes Jesus. Primeiro, por que Jesus disse alguma coisa? Pega o verso 63, ó. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te por Deus, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Aí olha o que diz o verso 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí olha o que diz o verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Está vendo aí, ó? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Eles vão levar Jesus para ser julgado, e o álibi que eles usam, ele blasfemou. Ele falou uma besteira. Entenderam? Então Jesus é acusado de alguém que blasfemou, e vai morrer, do ponto de vista do Sinédrio. Embora Jesus não blasfemou. Ok? Vai só você ler o texto, mas é mais uma invenção. Parece o espírito de Jezabel atuando aqui no Sinédrio, nos 70 aqui, né? O Sinédrio, que é 70 homens que julgavam, tá? Era a corte de Israel, ou em Jerusalém, que julgava a causa do povo de Israel. Agora vamos para o texto que nós lemos, que aí nós vamos entender o texto. Então, definindo a palavra blasfêmia. A palavra blasfêmia é falar de uma forma injuriosa, caluniosa, falar de uma forma que defama. A etimologia da palavra é essa, se você for ver. Quando eu falo do pecado de blasfêmia, eu vou acrescentar isso e vou provar isso dentro do texto para vocês. Por quê? Porque é um assunto sério, então eu preciso mostrar isso para vocês dentro do texto. Então o pecado de blasfêmia, ele consiste, embora a palavra blasfêmia dê a ideia de falar injuriosamente, caluniar, mentir, defamar, mas quando se trata do pecado de blasfêmia, ele vai além, ou seja, não consiste só em falar, em palavra. O pecado de blasfêmia contra o Espírito, ele consiste em palavra, atitude e ato. Ok? Guarde isso aí para vocês entenderem, que você vai ver isso dentro do texto. Pecado de blasfêmia consiste em palavra, atitude e ato. Deixa eu dar uma definição para você do que é uma atitude. Parece simples a palavra atitude, não é? Eu acho até interessante, nós temos alguns programas dentro da empresa, e um deles é chamado de chá. Está dentro do programa que nós executamos, chamado de TPM, e eles falam muito sobre o chá. Quando você fala de chá, o que é que dá a ideia? Aquele chá que você põe lá, uma folha, faz. Mas dentro de um programa que vem lá do Japão, chá quer dizer, são 3 palavras, né? Chá, C, H, A. Chá quer dizer, então, considerando C, conhecimento, H, habilidade, e A, atitude. Então, eles pregam muito isso para nós. Você precisa ter conhecimento, ter habilidade para executar o seu conhecimento, mas se você tiver conhecimento, habilidade, não tiver atitude, as duas coisas elas são meio aqui desnecessárias, porque a razão da existência de ter o conhecimento no contexto profissional é você conhecer, ter habilidade para fazer, e a atitude é fazer, é ver e agir, ser proativo. Eu achei interessante isso. Então, uma atitude leva você a uma ação. Uma pessoa que tem atitude é uma pessoa que ela age a fim de chegar no ato, ou seja, no seu objetivo, no seu propósito. Mas eu achei interessante a definição da palavra atitude no dicionário. E eu até escrevi aqui porque eu achei interessante. Olha só. Atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Isso é atitude. É a concretização de uma intenção ou propósito. Isso é a definição de atitude. É aí que eu quero que vocês entendam isso dentro do texto. Então, o pecado de blasfêmia consiste-se
em palavra, em atitude, que vai chegar no propósito, no objetivo, ou seja, no ato. Eu tenho um propósito definido e eu vou alcançar. Então agora vamos para o texto, eu vou tentar mostrar essas três coisas dentro do texto. Vamos voltar para o texto, capítulo D, número 12. Olha que interessante, quando nós chegamos no verso 22, considere primeiro o capítulo 12 e o verso de número 14. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 12. Olhe se essas pessoas não já têm uma atitude que querem chegar a um ato determinado. Capítulo 12, verso 14. Ó. E os fariseus, tendo saído, estou no capítulo 12, tá? 12 e 14. E os fariseus, tendo saído, foram... E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, contra Jesus, tá? Para o matar. Só para você ter uma ideia. Então, agora vai se calar um pouquinho sobre eles, e eles vão aparecer agora no verso de número 23 e 24. Ou melhor, 23. Mas vamos lá agora, para vocês entenderem, se não já está dentro do texto, uma atitude. Que eles queriam chegar no objetivo, e qual era? Matar Jesus. Então eles se opõem ao ministério, à obra de Jesus e à pessoa de Jesus. Isso é fato. Então quando nós chegamos no verso 22, aí nós vamos agora para o texto. Trouxeram-lhes então o endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, e o cego e mudo falava e via. O Senhor Jesus, no seu ministério, muitas coisas ele fez, nós sabemos disso. E é raro você encontrar essa palavra de tal maneira, tal modo. Você veja que lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, quando ele faz uma coisa extraordinária. Falando do amor de Deus, é algo inexplicável. Falando aqui, quer dizer, Jesus faz uma coisa que chama a atenção de todo mundo, porque vem um homem a ele, que a Bíblia descreve que ele é endemoniado, cego e mudo. Mas Jesus cura ele de uma forma tão maravilhosa, que deixa as pessoas impactadas com aquilo. Até o escritor coloca de tal maneira. Quer dizer, ele faz de uma forma que chama a atenção de todos. O que é interessante é que trouxeram, veja que ninguém pediu para ele. E trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, de tal modo que um curou, que o cego e mudo falava e via. Isso que admira as pessoas com a bondade e misericórdia do Senhor Jesus, para como ele se compadece daquele homem. Agora, observa o verso 23, você já vê uma reação. A reação de quem? Das pessoas. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Se você depois tomar o capítulo 9 desse mesmo livro, verso 32 ao 34, Jesus já tinha curado o endemoniado também, que a multidão faz a mesma coisa, ficou admirado com o que ele fez. Mas não houve uma oposição ali como aqui. Agora o que é interessante é que quando a multidão vê o que acontece, então elas ficam tão admiradas que falam, porventura não é esse o filho de Davi? O que isso quer dizer na linguagem bíblica do Novo Testamento? Quando você encontra essa expressão, filho de Davi, significa o enviado, ok? Filho de Davi quer dizer, porventura, eles estão dizendo, porventura, não é esse o Messias? O enviado de Deus? Por quê? Porque profecias diziam lá atrás, que quando o Messias viesse ao mundo, essas coisas iam acontecer. Entenderam? Profecias dizem lá no Velho Testamento que haveria provas evidentes de quem era de verdade o Messias. Ou seja, pelos sinais que ele ia operar, ia se perceber que aquele era o enviado de Deus. Deixa eu fechar aqui, vou mostrar para vocês, livro do profeta Isaías, capítulo D, número 35, verso 5. Abra aí. Isso é um dos sinais do Messias, ok? Eu estou em Isaías, capítulo 35, verso 5. Observa o que está escrito.
Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Entenderam? Depois há outros textos no Velho Testamento que vai mostrar que essa era uma manifestação de quando o Messias viesse a esse mundo. Então Isaías está profetizando cerca de 750 anos antes do Messias vir. Agora Jesus veio. E agora ele começa a fazer o que a profecia estava dizendo que ele ia fazer. Mas vamos deixar isso mais claro para você entender. Nós voltamos para Mateus capítulo 12. Você volta a página agora para o capítulo 11. Você entendeu o que eu estou falando para vocês. Eu vou explicar o pecado de blasfêmia. Não fique em paz aí, tá? Que isso faz parte. Se eu não te explicar isso, você não vai entender. Pega aí o capítulo 11. Pega aí. Verso 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, ou melhor, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Verso 2. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Verso 3. A dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Primeiro ele ouviu falar dos feitos de Cristo. Cristo enviado, o Messias. Mas João manda perguntar: mas espera aí, mas eu quero que vocês, chama 2 discípulos dele, vai conversar com ele, pergunta se de fato é ele mesmo, o enviado de Deus, ou será que é outro que vai vir no lugar dele? Olha que interessante a resposta de Jesus no verso 4. Jesus respondendo, disse-lhe: o que Jesus tinha que responder para eles? Não, é eu mesmo. Ou, não é eu não, é o outro que vai vir. Era essa a resposta que ele queria, que o João queria, o João Batista. Mas olha a resposta que Jesus vai dar para os discípulos falarem para João, verso 4. Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que ouves e verdes. Que coisas são essas? Verso 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Vá lá e diga isso para João. Por que Jesus não disse? Não pode falar para ele que é eu mesmo. Porque Jesus está falando para João, que é um judeu, é um profeta, e conhece todo o Velho Testamento. Inclusive o profeta Isaías, do qual Jesus está fazendo menção para ele. Não só do capítulo 35, verso 5, mas Isaías capítulo 61, verso 1. Que há outra profecias que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus, o qual ele evangelizaria libertaria os cativos, os oprimidos. É o que ele está dizendo aqui. Vai e diga para João o que vocês não só ouviram ao meu respeito, mas o que vocês viram eu fazer. E o que é que Jesus acabou de fazer? Curou um homem que é mudo, cego e mudo. Então ele é ou não é o Messias? É lógico que ele é o Messias. É isso que ele está querendo que João entenda lá. Vai e diga para ele que as profecias a meu respeito estão se cumprindo em mim. Então eu sou o verdadeiro. Isso é o que os fariseus sabiam. Eles sabiam que Jesus era o verdadeiro. Por quê? Porque os sinais de Jesus estavam denunciando quem ele era. As obras de Jesus diziam quem ele era, ainda antes que ele abrisse a boca. As obras dele já diziam que ele era o enviado de Deus. Então, quando o povo, no verso 23, fica admirado com o que Jesus fez, porventura não é esse o filho de Davi? Porventura não é esse o enviado de Deus? Aí, essa é a reação do povo. Estão percebendo que Jesus é o Messias. Mas aí vem a resposta. Volto para o capítulo 12. Então já fica provado que Jesus de fato é o Messias. Por quê? Porque há evidências disso. Ele não está abrindo a boca e falando, mas as profecias diziam tal coisa, e isso está acontecendo através do seu ministério, das suas obras. Então quando nós chegamos no capítulo 12, a multidão começa a entender e acreditar em Jesus. É isso que deixa os fariseus preocupados, porque eles também sabem que Jesus é o Messias. Mas eles não querem, porque eles estão contra a pessoa e a obra de Jesus. Compreende? Então quando você chega no verso de número
24. Mas os fariseus, ouvindo isso o que? O que o povo dizia. O povo está aclamando, esse é o filho de Davi? Porventura não é esse o filho de Davi? Porque as profecias falam que quando o Messias viesse, isso ia acontecer, e isso está acontecendo. Aí os fariseus entram em cena, e os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, não, esse aí não é o Messias. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso pelo Belzebu, príncipe dos demônios. Ou Deus das músicas, né? Belzebub, Deus das moças, como é chamado. Quer dizer, eles pegam aqui através do verbo, por isso que eu falei, blasfema contra o Espírito, ela consiste em palavra, atitude e ato. E alguém determinado contra a obra e a pessoa de Jesus. Mas é contra Jesus ou contra o Espírito? Todo o ministério de Jesus foi executado pelo Espírito, entenda isso. Todo. Nasceu pelo Espírito, Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 23. Foi levado ao deserto pelo Espírito, Mateus capítulo 4, verso 1. E ensinou pelo Espírito, Lucas capítulo 4, verso 14. Tudo que Jesus fez pelo Espírito. Se ofereceu na cruz, Hebreus 9, 14, pelo Espírito. Ressuscitou dos mortos, Romanos capítulo 8, verso 11, pelo Espírito. Tudo que ele fez foi pelo Espírito. Porque a profecia dizia que o Espírito de Deus estaria sobre ele, o qual andaria fazendo bem e libertando os cativos de Satanás. Então esse homem faz as coisas pelo Espírito de Belzebu. De jeito nenhum, ele faz as coisas pelo Espírito de Deus. Vai clareando já a sua mente. Vamos lá, estou no verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino. Agora ele vai explicar para eles. Para quem? Para o povo. Mas os fariseus precisam ouvir isso. O povo está dizendo: porventura não é esse o filho de Davi, o enviado, e agora eles querem queimar o filme de Jesus. Não, o que ele faz pelo Espírito de Belzebu. Agora Jesus vai entrar na questão e vai mostrar algo interessante aqui. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu não tenho associação nenhuma com Satanás. Ele tem um reino organizado e ele mesmo vai trabalhar contra si mesmo. Porque ele sabe que se ele trabalhar contra si mesmo, ele não vai progredir no seu reino. Isso é um fato. Aí Jesus coloca toda a cidade, toda a casa dividida, ela não prospera. Isso é interessante, porque isso cabe à igreja. Jesus nos dá aqui ensinamento sobre, mostrando que até o reino, Satanás tem um reino, ele é príncipe dos demônios, porque ele tem um reino, ele é organizado, ele não vai lutar contra ele mesmo. É o que Jesus está dizendo: eu não faço parte, eu não tenho nada a ver com ele. Ele não me impele a fazer nada. Ele não divide o reino dele, ele trabalha no dele, eu trabalho no meu. E Jesus vai dizer isso aqui, verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, ou melhor, contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus deixa bem claro que ele tem um reino e que ele não trabalha contra si mesmo. Ou seja, se Jesus está sendo usado por ele, então Satanás está trabalhando contra si mesmo no seu reino. Ele não faz isso. Entenderam? E aí, quando você chega no verso de número 27, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa, então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os judeus também praticavam o que ele chama de exorcismo, eles também expulsavam o demônio. Você vai ver lá em Atos, capítulo 19, verso de número 13 ao verso 16, texto mostrando que os judeus expulsavam o demônio. E Jesus está colocando aqui para ele: tudo bem, eu expulso por Belzebu, como vocês estão colocando, que não é verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta em vocês. Ou os filhos de vocês expulsam por quem? Quem é que usa eles? É o Espírito de Deus? É o de Belzebu? Não tem resposta, pode ver, não tem resposta, porque a pergunta é retórica. Jesus não dá liberdade para eles responder, ela é retórica, porque ele está mostrando
que o seu reino nada a ver tem com o de Satanás, e ele vai deixar isso bem claro agora, verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, deixou claro para eles, eu não tenho nada a ver com o reino dele. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de... Então eu tenho um reino também. O reino do meu pai, eu vim manifestá-lo aqui, entre os homens. Nada a ver tem o meu reino com o dele. Ele tem o dele, o objetivo é oprimir, como estava a vida desse homem, e o meu é libertar. É oposto. Eu não tenho nada a ver com isso, mas ele vai deixar isso mais claro. Verso de número 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Saqueando então a sua casa. Interessante isso aqui. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos? Satanás tem um reino, é organizado, e ele tem poder para exercer toda a maldade. É óbvio que dentro de uma permissão de Deus, porque Deus é todo poderoso. E agora Jesus está dizendo assim, ó, no verso de número 30, ou melhor, 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? Jesus está se referindo ao homem que foi liberto. A casa é o homem. Mas quem possuía a casa do homem? Demônio. Quem era o demônio que Jesus está dizendo aqui? O valente. Entenderam? Mas ele está dizendo assim, como alguém... Ele vai continuar no verso 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Em outras palavras, para vocês entenderem que eu sou maior que Satanás ou qualquer espírito de Beelzebub. Ele possuía aquele homem, era valente aquele demônio, mas aqui está alguém que é mais valente do que ele. Porque para entrar lá tem que manietar o valente, senão não tira. Então eu não tenho nada a ver com ele, mas sou maior que ele, sou mais poderoso que ele. Porque eu entro lá na casa do valente, manieto o valente e arranco dele, ou seja, tiro dele aquilo que não presta, que é o demônio. Entenderam? Provando que eu não tenho nada a ver com ele, eu sou de outro reino e o meu reino é muito maior que o dele. Porque para mim libertar pessoas, eu vou entrar na casa daquele valente, eu vou manietar o valente para mostrar que sou mais valente do que ele, e vou saquear o que não presta, que é tirar aquele demônio, tornando aquela casa uma casa limpa e adornada. Que depois você lê o final dessa história para você ver como ela vai terminar lá na frente. Entenderam? Então Jesus não tem nada a ver com o rei de Satanás, porque ele é muito maior e mais poderoso. Não submete, não sujeita, não respeita nenhum demônio. Pode ser 1, 2, 3, legião. Ele é mais valente do que esse valente aqui. Ele é chamado de Senhor dos Senhores. Amém? E ele está deixando bem claro para eles, eu sou o que vocês estão dizendo. Perguntaram, será que não é esse o Messias? Sou eu mesmo. E estou dando prova disso. Estou entrando no reino de Satanás e estou libertando pessoas. Lá tem valente, mas aqui tem alguém mais valente. Comece a entender isso. Você vai ver quem você tem do seu lado. Quem nós temos do nosso lado. Vamos ver essa palavra que é melhor. Estou no verso 30. Aí ele vai concluir aqui dizendo, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, esse ser que vocês estão dizendo que está sobre mim, tem nada a ver comigo. Quem comigo não ajunta, espalha. Então esse aí não ajunta, ele espalha. Põe as pessoas a fazer desordem, a viver de uma vida de sofrimento. Então não tem nada a ver comigo. Que é a conclusão do negócio. Quem comigo não ajunta, ele espalha. Ou seja, quem está comigo, ajunta, faz o meu reino, o qual eu vim manifestar, crescer, prosperar, ter união e etc. Quem não está comigo só vai espalhar. Entendeu? Aí quando você chega no verso 31, mas não ia ficar só nisso, né? Já que ele explicou agora que ele não tem nada a ver, porque tudo até aqui é só para mostrar que ele não tem nada a ver com aquele reino, porque a questão que se levantou, que os fariseus colocaram, foi essa. Se ele faz isso, faz pelo espírito de Beelzebub. Ele é um enviado de Satanás. E aí ele fez tudo isso para mostrar que ele não tem nada a ver com ele. Mas não ia ficar só nisso. Agora ele vai dar uma palavra para eles, que é o verso número 30, ou melhor, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema se perdoará
aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Então aqui fica claro o que Jesus está dizendo. Vocês têm se oposto a mim, a minha pessoa, se oposto ao meu ministério, e eu sou ungido pelo Espírito. Tudo que eu faço pelo Espírito. Porque é até interessante o que Paulo vai dizer mais tarde, em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e alegria no Espírito Santo. Como é que o reino de Deus se manifesta? Através do Espírito. Que é o que Jesus está dizendo. Se eu faço isso pelo Espírito de Deus, é a voz manifesta o reino de Deus. Então vocês estão se opondo à minha obra que é realizada pelo Espírito. Entenderam? O que é interessante aqui é que hoje existem alguns estudiosos que dizem que não é possível alguém cometer esse pecado. E não é só um escritor, não é alguns escritores, pastores. Inclusive tem um camarada aí na internet, está enchendo o YouTube de vídeo. É um sujeito inteligente até, mas é atribulado. Fala mal de crente, que é uma beleza. E uma das coisas que eu peguei no... Eu sou estudioso, então eu tenho que pegar crítica. Eu vejo uma coisa aqui, vejo outra ali, para mim saber como tratar um assunto. E ele falou assim, não é possível se cometer esse pecado de blasfêmia. E eu achei interessante quando ele disse isso, porque eu queria ver o argumento dele. Porque tudo aquilo que eu falo, eu preciso ter um argumento que seja para me provar aquilo que eu defendo. Ele falou, não pode, por quê? Porque esse pecado ele só poderia ser cometido quando Jesus estava na terra. Jesus não está mais na terra, então não se comete mais esse tipo de pecado. Por quê? Porque o Espírito não está mais sobre a pessoa de Jesus. Então não pode mais, esse pecado não se comete mais. E eu esperei mais dele, vai ter mais alguma coisa, não é possível, só isso não. Isso é, um cara inteligente desse só tem esse argumento, ele é um professor. Jesus ele vai nos dizer, através da palavra de Deus, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, ou enviará outro Consolador, para que esteja sempre convosco. A palavra outro, ali no livro, que é João fala isso, 16 e 14, é Jesus que fala isso, eu enviarei outro Consolador. A palavra outro ali, é outro da mesma espécie. É outro como eu. Então o Espírito não está mais sobre Jesus, mas Jesus nos deu o seu Espírito. Ele está sobre a igreja. Ele está sobre os que creem. Melhor ainda, Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8, que nós vivemos no ministério do Espírito. Ou seja, a atualidade hoje é o Espírito que opera. Então a ação do Espírito é constante. Constante. Então dizer que não se comete mais esse pecado porque o Espírito não está mais aqui, porque não tem alguém sobre quem ele possa estar, é uma ideologia completamente furada. Por quê? Porque nós vivemos no ministério do Espírito. Hoje quem nos faz compreender quem é Jesus e a sua obra de redenção é o Espírito. João capítulo 16, verso 8 ao verso 11, fala que a primeira obra do Espírito é convencer o homem do pecado, do juízo e da condenação. É ele que faz isso. Então o ministério atuante do Espírito na nossa atualidade. Amém, meus irmãos? Jesus deixou bem claro para Nicodemos, capítulo 3 de João, verso 3 ao verso 8, que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Aí ele falou como que se nascia de novo. Que a regeneração é uma obra do Espírito. Romanos capítulo 1, verso 4, Paulo fala que o Espírito opera a santificação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, Paulo reafirma, a obra de santificação progressiva é pelo Espírito. Então como que eu vou dizer que o Espírito não está atuando? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo fala assim, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito? Então, a atuação do Espírito Santo é constante na nossa atualidade. Então, como que não pode pecar contra o Espírito? Pode, e não é só esse pecado aqui não.
Estou tratando desse pecado. Mas até chegar aqui, você pode cometer o pecado de resistir ao Espírito, Atos capítulo de número 7, verso 51, extinguir o Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso 19, entristecer o Espírito, Efésios capítulo 4, verso 30. Você pode desprezar o Espírito, Hebreus capítulo 10, verso 29. Você pode mentir ao Espírito, Atos capítulo 5, verso 1 ao verso 9. Até chegar aqui. Passa por tudo isso aí. Então, essas pessoas estão equivocadas. Então, resumindo aqui, vamos para o texto. Quando você chega aqui, Jesus fala para eles que esse pecado é possível, tá? Ser um pecado contra a pessoa do Espírito. E como é que se comete? Tomando as atitudes que eles estão tomando. Quando é que alguém comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele é cometido por palavra, por uma atitude, cujo objetivo da atitude é chegar ao ato, ao propósito. Qual era o propósito deles? Em todo o tempo, desfazer a obra, porque eles rejeitaram a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Correto ou não? Mas eu vou mostrar para vocês que vai além disso ainda, além do texto, tá? Quando você chega no verso 32, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. E isso é interessante, porque se você pegar Mateus capítulo 27, verso 39, você vai ver que eles blasfemaram do Filho do Homem lá. E qual foi a palavra de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo ou falando. Filho do Homem aqui é ele. E isso aconteceu na cruz. 27, 39 de Mateus. Então, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Ou no século vindouro. Não será. Não tem perdão. Por quê? Porque a pessoa que comete o pecado de blasfêmia é uma pessoa consciente e deliberada do que ela está fazendo. Ou seja, ela é consciente do que faz e deliberadamente faz isso constantemente. Ou seja, ela toma uma posição, se firma nessa posição, que ela vai além de um ateu. Por quê? Porque o ateu, ele abertamente fala, eu não creio em Deus. É Deus lá e eu na minha, eu não acredito que Ele existe. Esse tipo de pessoa, ele é uma pessoa que conhece a Deus, eles conhecem a Deus, sabe o que Jesus está fazendo porque Deus é com ele através do seu Espírito, ou seja, conscientemente de quem é Jesus, da obra de Jesus, eles se opõem de uma forma deliberada, consciente e deliberada. E qual era o propósito deles? Pode ver que vai até o final. Até o final, pode ver que quando o Pilatos fala assim, ó, nós temos um bandido para soltar e temos o Jesus, o rei dos judeus. Vocês querem quem? Até o final. Nós não queremos esse Jesus. Nós queremos Barrabás. Sorta Barrabás. Até o final. Pode ver que eles não mudam a atitude. Quer dizer, é um pecado deliberado. É uma posição que eles tomam e vai até o final. Mas vocês querem Barrabás? Ele foi um camarada que foi um homicida, foi um ladrão. Não tem problema, queremos ele. É melhor que esse aí, consciente de quem era Jesus. Consciente do que Jesus fez. Porque o objetivo deles era justamente se opor à pessoa e à obra. O blasfemo faz isso. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa que ele faz isso conscientemente. Ele decidiu fazer isso a ponto de que não há no seu coração lugar para arrependimento mais. Por quê? Porque ele escolheu fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu não tenho prazer nas coisas de Deus, eu vou fazer de tudo para atrapalhar quem tem prazer ou quem vê alguma coisa naquilo que Deus faz. Ou não é isso que eles estão fazendo aqui? Jesus liberta alguém, transforma a vida de alguém, e eles vêm aqui, não, ele faz isso pelo Espírito, atribuindo a obra do Espírito de Deus a um espírito de demônio. Mas para fazer isso, eles tomam uma posição, tomam uma atitude, porque eles querem chegar num ato. É não fazer que as pessoas creiam em Jesus. Ok, meus irmãos?
Agora veja como vai mais além no verso do número 33. Porque Jesus vai mostrar agora que essa atitude que eles tomam, ou seja, no falar, não é só falar o que vem na boca ou aqui na mente. Fala o que o coração já está cheio. Eles falam o que de fato eles são. O que eles são? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é má. Porque pelo fruto se conhece a árvore. No verso de número 34, ele já dá o discernimento do verso 33. Raça de víbora. Foi o que João já havia falado lá atrás. Que raça de víbora. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Atitude. Porque eles tinham um objetivo. Então a boca não falou nada por acaso, falou o que tinha no coração. Vocês são mau, raça de víbora. Estão compreendendo até aqui? Eu vou concluir. Eu não quero que fique dúvida na mente de vocês. Então, o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito? É alguém que de uma forma deliberada, consciente, decidida, a ir contra as coisas de Deus. Ou seja, contra Deus e a sua obra. E por que é pecado contra o Espírito? Justamente porque é a ação do Espírito que nós vivemos hoje. Lá atrás se pecava contra Deus quando se blasfemava. Jesus disse assim, agora, na dispensação da graça, é uma atuação do Espírito. Então, qualquer palavra contra o Espírito, caracteriza assim um pecado contra o Espírito. Ok? Deixa eu só lembrar uma coisa que eu não falei no verso 32, que eu já quero concluir. Mas ele falou, nem tem perdão agora e nem no século vindouro. De que século ele está falando vindouro? Vai ter perdão lá no futuro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vendo a dispensação da graça. Não vou falar sobre as dispensações, mas há dispensações. Vamos falar da nossa, dispensação da graça. Depois dessa dispensação, a igreja ela vai culminar no arrebatamento da igreja. Começar no arrebatamento da igreja. E a dispensação da graça, quando nós saímos desse mundo, para nós, ela já cessou, porque nós já entramos na glória com o Senhor. Mas não acabou aí, como alguns pensam. A vida vai dar sequência. É só 7 anos as bodas do Cordeiro. Depois de 7, a Bíblia nos ensina que temos o que na terra? O reino milenar de Cristo. Então muitas pessoas vão ficar aqui ainda. Então a pessoa que é um blasfemo, quer dizer, ele blasfema agora e continua sendo um blasfemo, e se ele tiver o privilégio de entrar no reino, ou seja, de pertencer a esse mundo, que ele não vai ser levado no arrebatamento, nesse reino vindouro ele também não terá mais chance. É isso que ele está dizendo. Não terá agora. Perdeu o arrebatamento, ficou aqui. Quando Cristo estabeleceu o seu reino aqui, que o mundo vai dar sequência, 1000 anos de reinado, não vou entrar em detalhes sobre isso. Nesse período, se alguém também não terá perdão. Ele vai entrar ali e não tem perdão. Esse é o mundo, é disso que Jesus está falando. Ok? Bom, agora deixa eu explicar uma coisa melhor para vocês. Olha que Jesus usa uma palavra dura aqui. Raça de víbora. Vocês acham que, escutem bem, leve isso a sério. Vocês acham que Satanás tem perdão? O que vocês acham? Hã? Ninguém quer falar nada? Ele não tem perdão. Vou resumir. Ele não tem perdão, em primeiro lugar, porque ele nunca quis perdão. Ele é um adversário de Deus. Ok? O que é um adversário? 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Está escrito assim, ó. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas espera aí, ali ele é um adversário nosso, não de Deus. É adversário de Deus. Por quê? Foi que Jesus disse para Paulo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele perseguia Jesus ou a igreja? A igreja. Mas Jesus está dizendo assim: você está me perseguindo. Perseguir o povo de Deus é perseguir a Deus. Ser adversário do povo de Deus é ser adversário de Deus. Quem quiser ser, seja, mas
Ele é adversário de Deus. É ou não é? Então Satanás é o adversário número 1 de Deus. Então, a palavra mais forte para Satanás é adversário. Por quê? Porque adversário é aquele que está sempre combatendo. Ele nunca para. Ele não é só um inimigo. Há pessoas que elas são inimigos, um mora num estado, outro mora em outro. Um mora num bairro, outro mora em outro. Eu conheço uma pessoa que ela é inimigo de outra, eu conheço essa pessoa, e ela tem um respeito tão grande pelo seu inimigo, e eu fico até vendo às vezes, porque eu vejo isso na minha rua. Ela vem assim na calçada, quando ela chega na calçada da pessoa que ela não fala, ela não passa lá. Ela desvia, vai lá na outra rua, toma a calçada aqui, mas não passa lá. Mas eles estão vivendo. É inimigo, um vive a sua vida, o outro vive o outro. Não é crente, mas eu fico olhando naquela atitude. A questão de Satanás, porque para ele não tem perdão, porque ele é um pecador deliberado, ele é um inimigo, ele não quer saber de perdão. A ideia dele é fazer, de fato, tudo que não presta, e o principal objetivo é levar as pessoas a blasfemarem de Deus. É só você ler depois em Apocalipse capítulo 13, versos 5 e verso 6. Tá? Você vai ver que o objetivo principal é levar as pessoas a se revoltarem contra Deus. Por quê? Porque ele é adversário. Para ele não há perdão, primeira coisa, ele não quer, não está preocupado com isso. Segundo, ele sabe o seu fim, ele já sabe. Leia depois Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele tem consciência qual é o seu fim. Ele sabe qual é o seu fim. Para ele sabe, não tem perdão. Para a raça que ele arrastou, não tem perdão. O que isso aí tem a ver com blasfêmia contra o Espírito? É isso que eu quero te mostrar. A gravidade do pecado de blasfêmia. Por que é que ele não tem perdão? O que é que Jesus disse aqui? Raça de víbora. Quem é a víbora mais velha? Leia Apocalipse capítulo 12, verso 9. A antiga serpente, Satanás. Mas vamos ler em Hebreus, abra comigo, eu vou concluir. Hebreus capítulo 10, verso 26. Hebreus 10 e 26. Cheguei lá. Olhem só o que está escrito, Hebreus 10 e 26. Porque se pecarmos voluntariamente, essa palavra voluntariamente, ela quer dizer, por exemplo, quem tem a Bíblia NVI, a nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, veja o que está escrito aí, deliberadamente. Pode ver se não está aí em algumas versões. A minha corrigida usa essa versão. Mas, por exemplo, a NVI ela não usa essa versão, usa uma versão já, em vez de voluntariamente, é deliberadamente. Ou seja, peca consciente e quer fazer isso. Quer viver no pecado. Olha só, porque se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Agora, observa o verso de número 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Palavra no plural. Satanás, ele é o quê? Um adversário. Então ele não quer saber de perdão. O negócio dele é lutar contra Deus. É levar as pessoas a se afastarem de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que quando uma pessoa ele peca deliberadamente, conscientemente, ele torna-se um adversário. De quem? Do próprio Deus. O que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito? É um ato de palavra, atitude, que me leva a uma ação, cuja ação é chegar ao meu propósito, de negar a Jesus, de negar a Deus, de ferir a santidade do Espírito. Então, quando é que alguém comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito? Quando ele faz isso. Ah, mas será que eu cometi o pecado de blasfêmia? Eu falei alguma coisa, mas já estou arrependido. A minha consciência está me cobrando. Prova que você não cometeu. Porque quem comete, ele tem prazer no que ele faz. Ele não sente esse senso de arrependimento, de pesar. A consciência dele não leva mais ele a essa condição. É o contrário. Tudo que ele faz deliberadamente com prazer. Porque ele não tem mais prazer nas coisas que são de Deus e que elas são colocadas em nós pelo seu Espírito.
Perdeu-se esse prazer. O contrário agora, ele tem prazer de defamar, de contrariar, de se posicionar contra. Esse é o pecado de blasfêmia contra o Espírito. Coisa que os fariseus vieram fazendo desde o início do ministério de Jesus. Foram até a cruz. Querem Jesus ou Barrabás? Pode matar Jesus, eu prefiro Barrabás. Até o final. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, depois nos procure, porque o meu tempo se esgotou. Que Deus, através de Cristo, os abençoe. Então, quando alguém chega a esse ponto, se tornar um inimigo, um adversário de Deus, quer dizer, ele tem prazer em lutar contra as coisas de Deus. E ele ama ao pecado e permanece no pecado. Que é o que diz o verso de número 26. Quando nós não podemos tomar essa atitude de pecar deliberadamente. Consciente que estamos errados. Aí ele chega a dizer, mas se assim permanecemos, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação de fogo horrível para os adversários. Por quê? Comparando a Satanás, que ele se tornou um adversário. Ele peca, tem prazer no pecado e não quer nem saber de se voltar para Deus. Para ele, isso não existe mais. Então, o objetivo de Satanás é formar discípulos. Coisa que eles se equivocaram em achar que Jesus era o enviado dele. É o contrário. Jesus, diz a palavra em João 3,17, que Jesus é enviado de Deus. Para quê? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele seja salvo. Então ele cumpriu essa palavra em libertar, salvar, transformar vidas. Que Deus, através de Cristo, os abençoe. Em nome de Jesus. Deu para entender? Amém. Glória a Deus.